Olá, esse é o Pode Repensar, o podcast de educação e tecnologia. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Repensar. Estamos aqui hoje eu, David Luz, a minha amiga Bárbara Zuparitz e a nossa convidada, Cris de Paulo, que é ilustradora, uma das melhores ilustradoras que eu já conheci e que trabalha aí na área de educação. Olá, pessoal. Quero agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui. Ainda mais para falar sobre esse ofício que eu amo tanto. Então, é um prazer enorme. Cris, a gente está para fazer essa conversa com você já tem um tempo. Eu tenho umas conversas super legais com a Cris, porque a gente trabalhou aí em alguns projetos juntos ao longo dos últimos anos, né, Cris? Opa! Eu sempre na parte técnica de implementação de soluções digitais e a Cris nessa parte de ilustração. Te deixando louco. E aí a gente discutindo, a gente falou, a gente devia gravar um episódio de um podcast para discutir um pouco esse universo, né, quando a gente fala de ilustração na parte de AD. Cris, eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é você, da sua trajetória e como é que você veio parar nesse mundo de educação e tecnologia. Opa, acidentalmente. Eu sou arquiteta de formação, exerci arquitetura durante muitos anos da minha vida, trabalhei com habitação popular, principalmente, e há 17 anos, quando minha filha nasceu, eu achei que eu precisava ter um pouco mais de tempo. Ah, que engano, gente, que engano. E aí, Doce ilusão. Doce ilusão. E aí, então, eu decidi investir nisso que eu fazia já alguns freelas como ilustradora, mas aí eu decidi que eu ia encarar como ofício de vida, né? Como ofício de guerra. E bem ou mal, a formação dentro da faculdade de arquitetura, ela te dá uma pluralidade de insumos teóricos, até para você poder se arriscar aí por esses caminhos, né? E aí eu comecei a trabalhar, o meu primeiro grande trabalho foi no SEMPEC, que é uma ONG extremamente vinculada com a educação, fazendo um game, olha que coisa doida, eu fazia os storyboards para um game de um programa de letramento digital, isso em 2002. 2002? 2002. Tá, mas você fazia os storyboards, você não ilustrava ainda. Não. Mas também fiz a criação a caracterização de personagens e tal, mas não desenvolvi os personagens. Então, assim, é muito curioso pensar que eu comecei, meu caminho de ilustradora começou não ilustrando nada, né? Mas, enfim, e aí foi um trabalho longo e como os storyboards ficavam ajeitadinhos, as pessoas começaram a me chamar para outros projetos, primeiro no SEMPEC, e aí continuei, mas eu já percorri muitos caminhos. Já trabalhei com material editorial, assim, livro, revista, folder. Para o universo digital eu já produzi artes para alguns sites, publicações virtuais, já desenvolvi curso IAD. David sabe que essa foi uma das últimas aventuras. Já produzi também roteiro e as artes para alguns jogos didáticos na Olimpíada de Língua Portuguesa. Virou mexer, eu estou pegando trabalhos como grafiteira, olha só, os desafios não param. Já fiz cenografias, já produzi objetos físicos para dinâmicas pedagógicas. Então, é um caminho longo, né? Mas que tem tudo a ver com ilustração, porque a ilustração tem esse caráter mesmo, né? De ser a produção de um objeto muito plural, de multirreferências. Então, seja na técnica, seja no conteúdo, acho que tem tudo a ver. Enfim, acho que esse é o percurso e foi como eu acabei agora fazendo mais e mais materiais para IAD, né? Então, legal. É bacana, né? Tudo tem a ver, então, com a imagem em si, né? Tudo tem a ver com o desenho, com a arte. Qual a importância disso você enxerga no que você tem feito, tanto nos materiais didáticos, como suporte nos cursos à distância? Qual que é a importância, né, do visual, vamos dizer? Olha, Bárbara, eu acho que, no fundo, é bem curioso o percurso da ilustração ao longo do tempo, né? A gente pode
pode pensar que antes mesmo de dominar os códigos textuais, o homem já dominava, já se valia da ilustração, né, para registrar e transmitir saber, né, o que a gente vê nas paredes das cavernas. Eles usavam as imagens para isso. E a ilustração e a pedagogia estão muito juntinhos. Eu não sei se vocês sabem, mas depois de Gutenberg, o segundo livro que se tem registro na história, como sendo um livro infanto-juvenil, né, destinado a este público, se chamava Orbi Sensualium Pictus. Era um bispo, que é o cara que se chama Comênio, e ele é um cara que vai elevar a pedagogia para o grau de ciência, né? E aí ele faz um livro ilustrado, que se chamava O Mundo dos Sentidos em Figuras. Então eu acho sempre bonito pensar que a pedagogia e a ilustração para o público em fase de aprendizagem nasceram meio que juntos, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem esse processo lento. Na primeira metade do século XX, você ainda tem a ilustração na educação pensada como um objeto dirigido para crianças pequenas, não alfabetizadas, o que é uma baita perda de potencial, né? Afinal, a ilustração dialoga com diferentes níveis de compreensão. Conforme a maturidade do leitor, ela também tem essa maleabilidade, né? E aí a gente vai, paulatinamente, a gente vai entendendo melhor o potencial da ilustração, e a gente chega nesses dias atuais, né, onde mais do que nunca a gente vive uma realidade ultravisual, né? A valorização do estético é imenso, e curiosamente está difundido em vários territórios sociais, né? Se você parar para pensar que aquele primeiro livro do bispo Comênio se destinava a jovens nobres, e, portanto, o letramento estético era muito restrito a pequenos nichos sociais, hoje você tem um contingente gigante de pessoas expostas a esses repertórios, né? Então, a ilustração ela é super importante na construção de objetos educacionais, primeiro porque ela dialoga com essa necessidade dos tempos atuais de ter uma tradução formalizada no sentido de traço, de desenho, e porque ela, em primeira análise, assim, ela também colabora, né, para que se absorva, se fixe e se reflita sobre conteúdos de aprendizagem, né? A gente não pode pensar na ilustração como um enfeite, um apêndice, né? Ela é um objeto com funcionalidade, é um recurso instrucional. Então, um ilustrador, ele não é só um provedor de imagens que dá suporte para a informação, ele é coproponente de conteúdo, né? E nesse sentido, a ilustração, se bem explorada, é um agente super ativo no processo de aquisição do conhecimento. Uhum. E acho que tem uma coisa muito legal quando a gente pensa na educação nesse momento em que as tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas, é pensar também nos ilustradores e nos designers, não só como colaboradores de conteúdo, mas como colaboradores na invenção de formatos, né? Estava outro dia lembrando os primeiros IADs para os quais eu ilustrei, e no fundo eram como se fossem livros em PDFs, né? Sim. E aí vem os ilustradores, os designers, e eles vão, num primeiro momento, propor uma nova percepção do ensinar, né? Eles dão uma proposta visual, eles dão uma resposta visual mais adequada a essa nova dinâmica de aprender. Então, o quanto é relevante é de perder a conta, né? Sim, é verdade, ainda mais nessa perspectiva que a gente do lado da educação não tem. Até por isso que a gente está batendo esse papo, realmente amplia as visões da gente sobre a importância da ilustração nos materiais didáticos, nos cursos que estão nas redes e agora na EAD, né? Muito legal. Uhum.
Cris, eu queria ouvir a sua opinião. Eu tenho uma série de perguntas para você aqui hoje. A primeira delas eu queria, sempre que a gente que trabalha com EAD, a gente está acostumado muito com o cliente que às vezes fala assim, essa tela, ela tá muito chapada, ou ela tá pouco, eu já escutei pouco convidativa, ou esse curso, ele tá muito textual, ou ele tá muito feio. Tem essa coisa da estética permeia a EAD até como em alguns casos, inclusive erroneamente, atestando uma certa qualidade. Como é que por que você enxerga que isso acontece? Você acha que a gente é mais visual? Por que esse apreço à imagem é tão valorizado nesse mercado? Só um parênteses, né? Acho que a gente que trabalha com IAD, com DI, com ilustração para esses materiais, a gente trabalha um pouco como tradutor do indizível, né? Termos como, isso não é moderno. Eu vou usar isso. Puxa, o que é mais vago do que isso, né? Então, é um trabalho de imersão na alma do desejo do seu cliente, né? E é claro que não é só isso, né? E depois a gente pode um pouco falar dessa questão do processo de concepção de arte para dentro dos instrumentos de ensino. Mas eu acho que a importância e essa demanda que nos chega é porque somos mesmo, sempre fomos, por muito tempo na história esquecemos que éramos, e agora estamos retomando o fato de que somos visuais, né? O nosso código escrito é um conjunto de desenhos, né? Nesse sentido, até pensar que a ilustração, ela tem um caráter, às vezes, a gente fica um pouco imaginando a ilustração como uma arte de inspiração, né? A gente vai tocando esse universo como se fosse um ato puramente intuitivo, mas não é, né? A ilustração envolve muita teoria, muito conceito, muita ferramenta para construir o conteúdo visual de um objeto, né? E, na verdade, uma boa ilustração talvez seja justamente a combinação inspirada de tantos saberes, em resposta a essa demanda super-humana de reconhecer parte de conteúdos através de imagens. Vocês sabem que eu estava outro dia lendo uma matéria que falava sobre uma enorme quantidade de estudos que tentam entender o papel, né, no sentido cognitivo mesmo, da apreensão de conteúdos na educação, e há quase uma unanimidade nesses estudos, dizendo que quando se alia imagem e texto, a capacidade de absorção de conteúdo e de reflexão sobre o conteúdo é potencializada. É claro que isso já estava um pouco intuitivamente na nossa cabeça, mas é muito legal ver quando cientificamente a gente percebe que é fato, né? Eu acho que essa vontade do belo é porque, primeiro, o belo não é uma boa palavra, eu usei ela, mas eu no fundo, não gosto muito, não. Essa seara do gosto, para quem ilustra e para quem quer pensar ilustração, ela é pantanosa, né? Que outra coisa polêmica, né? É meio... Porque essa coisa do estético, ao mesmo tempo, quando na sua fala parece alguma coisa muito técnica, mas no senso comum parece uma coisa meio de gosto. Então, às vezes, o que uma pessoa acha bonito, outra pode não achar. Então, você tem clientes que vão falar assim, nossa, mas essa ilustração, essa coisa não tem nada a ver e tal. Nossa, essa pergunta é muito legal, David. Porque, na verdade, assim, é claro que o belo, o bom, né, ele é um sentimento abstrato, isso não há dúvida. Mas já lá desde os gregos a gente já sabe que existem determinadas características dos objetos visuais que seduzem, que atraem, né? Então, a beleza para os
os gregos acreditavam piamente que a simetria é algo que seduz o olhar do passante por uma obra de arte. Mas é claro que ilustrar envolve sensibilidade, abstração. Mas, por exemplo, a gente precisa sempre pensar que um bom ilustrador de material instrucional, ele é um cara que tenta entender o que a semiótica nos deixa como legado técnico, né? Então, assim, embora você possa achar que o que é bonito não seja necessariamente o que eu acho, no fundo, a gente compartilha certamente signos, ícones, símbolos, índices, né? Que são elementos visuais que nos atraem e que comunicam de uma forma eficiente. Então, mesmo que eu não goste muito de uma ilustração, ela pode me impactar. É muito parecido com a arte quando a gente vai no museu, né? Nem todos os quadros são impactantes, mas eles todos nos emocionam em algum nível, em alguma forma, e provavelmente porque dominam esses signos que nos são comuns. E também porque eu acho que, para além do belo, para além do bom, existe uma coisa que eu gosto bastante de pensar. O Brecht, o teatrólogo, ele costumava dizer, como é que era mesmo que ele falava? Que você não consegue tocar efetivamente uma plateia se você não tirar ela da zona de conforto, né? E isso é um princípio interessante quando a gente pensa também em ilustração, porque no fundo, se você impacta, se você cria estranhamento, você também provoca reflexão. Então, fico pensando que quando eu tento bolar uma imagem, eu tento pensar ela para além do bonito e tentar pensar nessas coisas, como me comunicar e como causar estranhamento. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, gente. Sim, na verdade você entrou, já antecipou algumas das coisas que eu queria falar com você, que eu achei ótimo, inclusive. Quando a gente, na verdade você até mudou uma das perguntas, porque tinha uma pergunta meio provocação, que era assim, Cris, por que uma ilustração? Porque no mundo real, na prática do dia a dia, é muito comum você ter cursos que utilizam imagens de banco e você ter cursos que utilizam um trabalho autoral, que você contrata um ilustrador para fazer a ilustração. Uhum. A gente sabe que a qualidade de um trabalho de um ilustrador, inclusive parte do que você disse até agora explica isso, funciona muito melhor. Aí você mudou a minha pergunta. Você acha que existem contextos onde a gente consegue utilizar imagens... aliás, eu vou inferir que sim, eu vou até refazer a minha pergunta aqui. Você acha que existem contextos onde utilizar uma imagem de banco ou uma imagem pronta, em contexto de ensino, é mais eficiente do que usar uma ilustração autoral? Acho que não dá para... Não cabem generalizações, eu acho que para essa pergunta, né? Eu acho que existe aquilo que é tangível pela realidade e é o melhor que se pode fazer em determinados momentos, onde você tem, às vezes não é nem só uma questão de custo, às vezes é uma questão de tempo mesmo, né? Então, assim, tudo isso tem que ser posto... Cris, desculpa te interromper, mas eu adoro suas expressões. Tangível pela realidade, eu vou usar isso. Não, é tangível pela realidade. Ai, ferrou. Agora o David vai vir com essa pra cima da gente. Opus 2. Então, eu acho que, na verdade, primeiro, né, isso em si não é um problema. Onde é que está o problema de você usar um banco de dados? É quando ele não dá conta de se comunicar com o teu interlocutor. Aí é que mora o problema. Se você consegue usar uma imagem e ela
agrega conhecimento, ela agrega reflexão, ela explica, ela simplifica, enfim, quando ela traz para o trabalho um insumo para além, ela tá valendo, ela é ótima. Que bom que a gente tem essa possibilidade. Tem ótimos ilustradores que produzem material para banco de imagem também, né? O problema é que se você parar para pensar que, num primeiro momento, todo público possui características muito particulares, né? E até vou aqui abrir um parênteses para fazer um relatinho pessoal, né? Trabalhando com ilustração para a educação há muito tempo, eu vi as coisas se modificando. Então, sei lá, quando eu comecei, como é que você inicia um trabalho de concepção? Você traça faixas para trabalhar. Então, é a faixa etária, é o ano letivo, que grupo de agente escolar você está trabalhando? Você está trabalhando com aluno? Você está trabalhando com professor? Né? Onde isso vai ser aplicado? Onde isso vai ser usado? Então, esses recortes te davam um parâmetro inicial até para você fazer um mapeamento de referência visual. Hoje em dia, eu diria que é extremamente mais complexo, justamente falando do alto grau de letramento visual que as pessoas têm. Então, as pessoas de uma mesma idade possuem referências muito diversas. E aí, então você tem que alargar esses recortes e agregar mais referências, mais informação, se você quer se comunicar no ótimo, né, da possibilidade. Por isso que o banco de dados tem essa dificuldade, porque você faz o caminho inverso, né? Você não cria para essas pessoas, você adequa essa criação para essas pessoas. Mas é claro que no limite é melhor ter algum recurso visual, tornar este ambiente mais amigável, né, para o usuário, do que você ter um texto seco, isso sem dúvida. Sem falar que também você tem o recurso intermediário, que é você contratar um designer, um ilustrador, para criar pequenas intervenções nas imagens de banco. Isso também é uma possibilidade, né? Porque a comunicação não está só no traço, né? A comunicação está nas cores, a comunicação está em como essa imagem se dialoga se comunica com a página e seu layout. Então, um ilustrador e um designer podem, usando imagens de banco, ainda tornar esta imagem um pouco mais adequada com o seu público, né? Acho que isso é algo que funciona também para a realidade que está posta. Eu ia perguntar justamente isso, porque a gente sabe que a gente sempre vai preferir quem trabalha nesse mercado, trabalhar com um ilustrador. Mas a gente sabe que nem sempre, por uma questão, acho quase que exclusivamente financeira, porque é muito mais caro, as pessoas acabam optando por trabalhar com imagens de banco. E aí você já traz... acho que quando você traz esse meio do caminho, acho que já é parece bastante viável, né? Acho que sim, acho que é um recurso. Eu acho assim, quando você faz o que a gente faz como ofício de fé, né? Não como um ofício só para ganho financeiro e satisfação pessoal, né? Quando você olha nele uma possibilidade de estar no mundo, interferir no mundo, o que a gente quer é achar a melhor solução possível, né? E isso às vezes é um problema, porque os ilustradores são pessoas, em grande maioria, muito vaidosas, né? São pessoas que têm em alto preço seu traço, seu estilo, e aí isso também cria um estereótipo. Acho que as pessoas têm a impressão que o ilustrador é caro e que é difícil, e que é demorado,
Mas isso talvez seja só um estereótipo, acho que não são... As pessoas pensam isso e não vão atrás de viabilizar esse profissional no seu projeto, né? Fico bastante com essa sensação também. Eu nunca pensei nisso, mas você falando, eu tô refletindo aqui. Então, eu tenho muito amigo que ou trabalha com ilustração ou gostaria de trabalhar nessa área mais artística, não só com ilustração, mas com essa parte mais de criação, e que acho que acaba não encontrando uma oportunidade. Acho que se a gente buscasse mais, talvez não ficasse, fosse mais barato, né? Ô, Cris, e mudando um pouco de assunto, uma pergunta que a gente sempre escuta dos nossos clientes, ou às vezes nem vem a pergunta, mas vem a confusão, assim, se a gente percebe essa nebulosidade nessa área. Qual que é a diferença de eu contratar um ilustrador para um curso à distância ou de eu contratar um designer gráfico? Você sabe que nos últimos... né? Mas eu acho que essa é uma... Acho que é difícil hoje em dia você achar um ilustrador que não seja também um designer, né? Porque o designer pode sobreviver sem o ilustrador quando ele está pensando um produto digital, né? Usando um banco, enfim, ou fazendo a sua demanda para um ilustrador. Agora, um ilustrador tem dificuldade de trabalhar se ele não entende como essa imagem está aplicada. Eu acho que a diferença é um pouco da lupa aonde ela é posta, né? Então, assim, o ilustrador vai pôr uma lupa bem pertinho do conteúdo, vai ter que estudar esse conteúdo, vai ter que estudar esse público e dar uma resposta muito pontual para cada trecho deste conteúdo, né? Vai destrinchar junto com o texto esse saber. Eu acho que o designer já tem uma lupa mais afastada, ele também estuda esse conteúdo, ele também vai entender esse público, mas ele vai dar respostas de comunicação visual do grande ensene, né? Do geral. Então, eu imagino que seja por aí, mas acho que é extremamente simbiótico e difícil de dissociar. Eu acho que tem muito designer que não se diz ilustrador, mas no fundo é. Né? No fundo é. Legal, muito bacana. Cris, eu queria fazer uma pergunta que eu fico curiosa, mudando um pouquinho aqui da linearidade do raciocínio, mas é uma coisa que eu sempre penso enquanto, né, educadora, a gente que faz projetos de educação à distância, cursos, tá? A gente vê de um lado, mas como é para você, qual que é o seu passo a passo, né? Qual que é o seu ritmo de trabalho enquanto ilustradora quando você recebe um projeto? Você recebe um projeto de um curso, imagino que receba sempre um pouco bagunçado, né? Nem sempre vem do jeito que a gente gostaria, da forma ideal. Mas qual que é o seu processo? Você faz uma leitura do todo para entender qual que é essa linguagem, para fazer, né? Você disse no começo da conversa que você faz uma tradução desse conteúdo numa perspectiva visual. Como é que é esse trabalho que você faz, né? Se a gente for falar para alguém que está iniciando, ou para quem trabalha dessa parte do educador também, para poder entender a perspectiva do ilustrador. Conta um pouquinho para a gente dessa seara também. Legal, Bá. Eu acho que os ilustradores possuem percursos bem pessoais. Então eu vou contar do meu. Né? Eu preciso me tornar íntima do texto que eu vou produzir. Isso é uma coisa que para mim é bem necessária. Então, sim, eu recebo um material e leio ele com calma, grifando, tentando entender os pilares estruturantes daquele texto. Normalmente, eu imagino que é disso que você está falando, né, de quando a gente está produzindo materiais educacionais, os textos, a menos que você esteja ilustrando um livro didático para um dos papas das áreas de conhecimento, mas em geral é um texto menos autoral. Então, também ele é muito gostoso como ilustrador, você também
você também poder propor soluções gráficas em função do que você está recebendo. E para isso acontecer, além de ler o material, quando o projeto é grande, nos permite em tempo, nem sempre é viável, mas eu também procuro ler outras fontes sobre este assunto, sobre este tema, né? Acho que isso dá uma perspectiva, porque se a ilustração se pretende como algo que exclui molduras, ajuda o leitor da imagem a ir além do que o texto está colocando, a gente também precisa entender melhor desse conteúdo. Feito isso, feita essa... E antes mesmo de ler o texto, eu vou perguntar um pouco em que contexto esse projeto está aplicado, né? Para entender quem vai receber, quando, com que frequência, em que formato. Isso é bem importante, porque eu acho que eu preciso ter isso na cabeça quando eu começo a ler, né? Feito isso, eu sou uma ilustradora das antigas, então o que eu vou fazer é pegar papel e lápis e vou rabiscar muito ideias. Eu faço uma coisa desde sempre, antes mesmo de ser conhecido como mapa mental, eu fazia esses tais de fluxos aí para entender como eu podia encadear essas informações. E quando é grande, eu também vou tentar fazer um mapa de referências. Então, desde de referências que tenham a ver com os territórios onde essas pessoas que são nossos interlocutores estão, até um mapeamento para entender um pouco o que tem de novidade, o que está impactando. Então, é bem legal, porque ilustrar é ser um eterno aprendiz, né? Você está o tempo todo tendo que pesquisar mais e mais. E aí, feito esses rafens todos, aí eu sento para produzir um desenho simplificado, mas aí já mais perto do final. Eu trabalho com nanquim, uma base de vegetal e nanquim. Normalmente eu escaneio essas imagens para que o cliente possa dizer se eu estou no caminho certo ou não. E depois desse material aprovado, se ele tem interferências, eu vou modificando e vou seguindo nas aprovações. Quando ele é aprovado, eu vou ter 2 caminhos. Ou eu vou passar isso para um papel e trabalhar com aquarela, ou uma coisa que tem sido cada vez mais recorrente, que é fazer o acabamento disso nos programas digitais de arte, né? O Photoshop, o Illustrator, o que é bem bom, porque também, quando eu comecei a ilustrar, a gente fazia pranchas enormes de aquarela, e nem havia scanner, a gente tinha que levar essas imagens lá no jornal Estado de São Paulo para escanear, digitalizar e enviar para o cliente. Então, quando você finaliza... É demais, gente, era muito diferente. E aí, então, quando você finaliza no computador, você garante qualidade. E pensando que o meio digital é um meio que exige muita qualidade da imagem, né? Uma aquarela nem sempre, embora seja uma solução que quase todo mundo gosta, nem sempre é a melhor, porque dependendo do que a gente vai ter, a gente não vai ter qualidade, então o que a gente vai ver é um borrão e não um lindo degradê. Então, poder fazer isso digitalmente, poder simular uma aquarela, mas tendo controle sobre pixels, então é muito interessante para esses novos suportes. Acho que é um pouco por aí que a minha criação acontece. E tem também um momento que eu acabei não falando, mas também eu acho que tem uma hora que você, como eu não sou uma ilustradora de estilo, né? E quando eu digo uma ilustradora estilosa, o que eu quero dizer, aquele cara que mesmo quando não assina, você reconhece que aquela arte é dele. Eu, como uma ilustradora que gosto de pensar que sou funcional, eu também faço uma pesquisa dos aspectos estilísticos do que eu vou desenhar, né? Então, eu vou puxar o estilo para o grafite, que tipo de traço aqui eu quero imprimir, né? Eu quero fazer uma coisa mais realista, mais surrealista, e também pensando que a ilustração é um gênero literário, no sentido de que ela comunica uma ideia textual. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou tentar uma ilustração mais cômica, mais caricatural, mais emotiva, mais
Enfim, acho que tem também esse momento em que eu decido qual é o caminho estilístico que vai comunicar melhor com aquele público. Acho que é isso, Bá. Não consigo ser rápida, né? Eu acho que você imaginou que eu ia fazer um elenquinho, Não, né? Mas não, nem dou conta, assim. nem precisaria Eu, como ser. boa Cris. geminiana, não consigo. Não, a Nem gente quer ouvir consigo. detalhe. Opa. Ô, Cris, e o que eu ia perguntar, acho que você já deu um micro spoiler também. Mas, na verdade, eu vou estender um pouco a pergunta. Eu ia perguntar se tem diferença ilustrar para o físico ou para o digital, porque eu sei que você tem as duas experiências, de ter ilustrado livro didático e de ter ilustrado para curso online, por exemplo. Na sua visão e da sua experiência, qual que é a principal diferença desses dois formatos, pensando a parte da ilustração? Eu acho que são bem grandes. As diferenças são bem grandes. Primeiro porque, num sentido da dinâmica de produção, e eu nem vou saber te localizar no tempo e espaço por que isso acontece, sempre que você ilustra para o universo, para o mundo editorial, você tem um texto mais engessado. Eu nem sei explicar direito, acho que a entrada dos DIs como pessoas que estão trabalhando o conteúdo que é recebido de um autor já flexibiliza um pouco para que a gente possa intervir. A produção editorial ela é também um pouco menos abrangente no público a que ela se destina, né? Eu tenho essa sensação. Mesmo dos grandes livros que passam pelos processos de edital de PNLD, né, que vão ir para as escolas públicas, elas são direcionadas a subgrupos dentro da rede. Então, você tem um enquadramento mais delimitado do público que vai receber. E aí, nesse sentido, ilustrar pode ser até mais eficiente, né? Ou, na verdade, menos desafiador do que quando você tem um espectro maior. Fora isso, você tem as possibilidades que os cursos e mesmo os livros digitais nos trazem, é de você ter uma margem infinita de trabalho. E quando eu digo margem, estou falando da margem contorno mesmo, né? Onde essa ilustração se aplica. Você pode brincar com esse elemento mais livremente, ele pode... você não tem um fim de uma página, você pode fazer algo que vai lá rocambolando pelo texto quilométrico até o fim. Eu acho isso uma diferença bem interessante, que é aonde você aplica. Agora, embora eu me sinta mais livre hoje para fazer uma produção digital de imagem, eu também acho que tem uma questão técnica, que logo mais eu imagino que vai ser superado, que é, na verdade, os diferentes tipos de equipamentos que recebem o que a gente faz, né? Uma impressão sempre vai ser de qualidade ou de má qualidade. E vai chegar nos lugares exatamente do mesmo jeito. Quando a gente está falando de uma ilustração para ambientes virtuais, a gente não tem certeza absoluta de qual é a qualidade que essa pessoa vai ver. Até mesmo o trabalho das cores fica um pouco submetido a configurações diferentes, enfim, tem este novo ingrediente aí que é um desafio e tanto, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ilustrar para os objetos visuais, eu tentei ter um retorno às cores primárias, secundárias e terciárias, que são as cores que menos possuem interferência na resolução em diferentes placas de vídeo e tal. Então, de novo, vocês estão vendo, a ilustração acaba sendo mais técnica do que a gente imagina, né, muito mais técnica do que está no senso comum, né? Então, acho que é um pouco isso, essa é a diferença que eu enxergo, né? Tá, e aí para a gente encerrar, Cris, você que é uma arquiteta, eu ia falar, depois você corta esse pedacinho, Edson, porque eu ia falar, ela também é ilustradora. Você que é uma arquiteta e ilustradora, qual que é a sua dica para quem quer entrar nesse mercado aí? Bacana. Agora, então, tem mais 2 horas para eu falar? É isso?
Difícil essa pergunta. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que é um mercado promissor, é um mercado que está perdendo estigmas. Ainda tem muita coisa a ser conquistado por nós ilustradores, que dizem respeito, inclusive, à nossa organização como classe, né? Mas eu acho que é um mercado promissor e tem algo muito bonito no ilustrar, né? Que é o seguinte, todos nós nascemos vocacionados para desenhar, tá em todos nós. Alguns abandonam isso conforme vão crescendo e outros cultivam ao longo da vida, alguns deixam de fazer por um tempo e retornam depois de algum tipo de desejo ou de necessidade, né? Mas é importante pensar o seguinte, imagino eu, o desenho como técnica é algo que pode ser adquirido e aprimorado, certo? A gente tem cursos online, presenciais, milhares, caros, baratos. Isso é algo que a gente pode aprender. Mas eu penso que o que te faz ser um ilustrador é uma intenção no gesto de desenhar. Tem muito a ver com consciência de mundo, né? E como eu disse antes, é um querer se colocar e interferir no mundo, né? Eu acho que a gente não pode esquecer o papel social da ilustração. Assim, a gente tem um compromisso como ilustrador, penso eu, de ter um ofício manifesto. A gente interfere no modo de pensar das pessoas, né? Pro bem e pro mal. Então a gente precisa ter consciência ética, a gente precisa ter conhecimento histórico, a gente precisa dar luz para os temas que nos são contemporâneos, a gente precisa dar espaço para acolher diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade cultural, né? Então, assim, em última análise, eu acho que a ilustração tem, ainda mais dentro dos espaços de aprendizagem, tem um poder de colaborar com a transformação da realidade, né? Então, eu acho que tomar conta desses aspectos, do que você pensa e como você pode se colocar no mundo é um dos passos para quem quer ser ilustrador, penso eu. Isso é o que te distingue, isso é o que te diferencia, te qualifica, né? E justifica a sua arte no mundo. A outra coisa, eu acho que é você entender que quando a gente faz ilustração para um objeto educacional, a gente tem que olhar para cada objeto com um carinho, com um olhar meio virginal, né? Para que a gente não se torne, a gente não repita modelos. A gente tem um arsenal de referências na internet, né? O Pinterest, o Behance, o Dribble. Eu acho que eu falei errado o nome dessa plataforma, mas tudo bem. O Dribble. Enfim, como diria meu avô, não é Gregory Peck, é Gregório Piac, porque eu sou brasileiro mesmo. Enfim, então a gente não pode correr o risco de ser um reprodutor do que está aí. Acho que hoje, neste momento, por exemplo, a gente tem uma febre do flat designer, da ilustração flat, né? Que são as ilustrações geométricas, bidimensionais, simplificadas. Que já saturou, inclusive, né, Cris? É o que eu diria. Eu acho que ela não... Exatamente. Ela não olha para as particularidades das referências visuais. Então, por exemplo, para as pessoas mais periféricas, cuja grande referência está nos muros da cidade, que está no grafite, o flat designer não comunica. Então, acho que é um pouco isso também. Quando a gente quer ser um ilustrador que faz diferença, a gente tem que pensar em como singularizar e respeitar ao extremo, né? Este grande... A pérola do Brinco da Princesa, que é o nosso público. E isso, às vezes, implica também em ter uma
uma posição firme diante do seu do cara que te contrata ou do cara que te traz a demanda, né? Lembrar que a gente pode contribuir. De resto, o que eu acho é que estar preparado sempre para ir aprimorando, né? Pensando que uma boa dica é ler sobre, eu vou dizer que para entender este universo como técnica de comunicação, leia muito semióticas, as teorias semióticas, a semiologia é uma fonte profícua de repertório para a gente. A gente também ouça muito os jovens, embora nem tudo que a gente desenhe seja para os jovens, mas jovens são pessoas interessantíssimas de nos trazer um pensamento mais plugado com o momento que a gente está, né? E acho que é por aí, a gente está contribuindo para o mundo. Eu gosto muito de pensar que a gente tem um poder gigante nas mãos, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da propaganda nazista e da propaganda pró-revolução soviética, a gente tem nas imagens o poder de convencimento que moldou uma geração de pessoas. Outro exemplo que eu adoro eram os grafites na época do Faça Amor, Não Faça Guerra, na Guerra do Vietnã, que também foi reflexo de uma transformação de costumes, mas também foi um transformador pacifista de um jeito de pensar antiquado, porque ao expor as pessoas a estas imagens e a estes emblemas, a gente fez elas pensarem fora da casinha. Na verdade, eu vou parar aqui, mas eu diria que eu teria 30 mil outras coisas para dizer, mas vou me conter. Vou esperar que vocês me convidem para o podcast Ilustração 2, a missão continua. Isso. Tomara que dê sim, Cris, porque é muito legal ouvir. Eu tenho tão pouco repertório sobre essa parte da ilustração. A gente sabe da importância. O David falou no começo que sempre tem alguém que fala, tá muito textual, essa pessoa sou eu. O David sabe que se não tem, eu tenho a impressão de que se não tem um apelo visual também, a experiência da aprendizagem fica mais pesada, né? Mas tinha esse conhecimento muito raso ainda disso. Uma delícia te ouvir. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi muito bom, muito bacana, gente. Que delícia. Obrigado pela participação e em breve a gente faz aí uma parte 2. Tá bom? Legal, bacana. E para todos os que pretendem ingressar nesse universo, eu diria assim, bem-vindos e que os ilustradores cada vez mais façam o bom combate. E para quem quiser conhecer as ilustrações da Cris, eu vou deixar um link aqui embaixo para quem está acessando no site. E vou deixar na descrição também do Spotify e do iTunes. A Cris faz um trabalho bem legal com grafite também, né, Cris? Eu gosto de pintar parede. Para desespero da minha mãe, isso foi algo bem precoce na minha vida. Sempre achei a parede um suporte ótimo. E qualquer coisa, se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem trocar ideia ou precisarem de alguma dica, referências, elas de repente podem comentar na área de comentário do podcast e a gente tenta responder. Só posso dizer que eu admiro pra caramba essas duas pessoas que foram meus parceiros de conversa, a Bárbara e o David, são excepcionais, grandes educadores. As oportunidades que eu tive de ver o material deles foi muito inspirador, né? E isso é bonito também do nosso ofício, né, gente? A gente não faz sozinho. É um trabalho extremamente coletivo e isso é lindíssimo. Enorme prazer trabalhar legal, e conversar com vocês. O prazer foi todo nosso, Cris. As pessoas sempre me pedem para mostrar material. Tem portfólio, tem jogo que você fez, objeto interativo. E eu sempre gosto de mostrar os objetos que eu fiz com a Cris. São os mais bonitos. Também vou fazer um merchan para a Cris. Mas é verdade.
Puxa, eu já sou metida, eu vou sair daqui, sei lá, uns 30 centímetros mais alta. Obrigado. Muito bom, meus queridos. Obrigada, Cris. Obrigadíssima. Obrigada a todos que nos ouviram também. Um grande abraço. Um beijão. Tchau. Beijão. Esperamos que tenhamos contribuído para um olhar sobre a ilustração na educação e com foco também na educação à distância. Obrigada a todos que nos ouviram. Nós ficamos agora aqui com o Pode Repensar, o podcast da Repensar Educacional. Tchau, tchau a todos.